falar hoje sobre o porquê ir ao ginecologista. Quais são os motivos que poderiam levar você a ir ao ginecologista, a procurar a sua ginecologista, seja ela privada ou seja pelo SUS. Quais são as razões que devem levar uma pessoa a ir ao ginecologista? Bom, primeiro é importante entender, né, o que é o ginecologista. O ginecologista ele é um médico que cuida da saúde da mulher e ele cuida de toda a saúde da mulher, né? Ele tem condições de cuidar tanto da saúde, da sexualidade, da questão reprodutiva, de uma gestação e de várias fases que a mulher passa ao longo da vida. Então, a mulher deve procurar o ginecologista sempre quando ela tem uma queixa ou tem alguma demanda relacionada ao aparelho reprodutivo dela, seja as mamas, seja aparelho geniturinário. Então, seriam bons motivos para poder estar procurando o ginecologista. Eu vou ser um pouquinho mais específico em algum momento, agora estou falando por cima. Quando está gestante, deve procurar o ginecologista. Então, seriam motivos que você deveria procurar o ginecologista imediatamente e tem motivos que você deveria procurar o ginecologista apenas por rotina. Então, como todo mundo sabe, é interessante estar indo ao ginecologista uma vez ao ano para poder fazer a rotina anual de ginecologia. Essa consulta, muita gente tem muitas dúvidas sobre o que é o Papa Nicolau, como faz o Papa Nicolau, como é o exame das mamas, quando tem que começar a fazer mamografia e tudo mais. Para quem vai ao ginecologista todos os anos, essas coisas vão sendo introduzidas aos poucos. Então, se você começou a ir ao ginecologista logo que você menstruou, que seria um motivo bom para poder estar procurando o ginecologista ou mesmo levando a sua filha ao ginecologista, seria logo após a primeira menstruação. E nessa consulta, que é logo após a menstruação, o objetivo não é fazer um exame físico, não é fazer exame Papa Nicolau, nem nada disso. Muitas vezes a consulta é apenas uma conversa informal, em que o ginecologista vai entender como é a menstruação, se você tem dor, se você tem alguma outra coisa que te incomoda dentro de tudo aquilo que é novo, que é a menstruação e que é a vida adulta, né, da parte do aparelho reprodutivo feminino. Então essa primeira consulta do ginecologista também orienta sobre contracepção, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre outras questões do aparelho reprodutivo da mulher. Então, a primeira consulta ao ginecologista idealmente deveria ser feita logo após a primeira menstruação, ou caso ela não ocorra, ali em torno dos 15 anos de idade, deveria procurar o ginecologista para fazer uma investigação relacionada a isso. E ao longo da vida da mulher, ela deve procurar o ginecologista anualmente para poder fazer a rotina. A rotina que é o Papa Nicolau e o exame das mamas. O Papa Nicolau ele deve ser feito uma vez ao ano, a partir dos 25 anos, pela recomendação do Ministério da Saúde. Claro, tem mulheres que optam por fazer isso junto com o ginecologista desde que iniciam sua vida sexual, ou mesmo que optam por fazer isso apenas a cada 3 anos. Então isso aí vai de acordo com a negociação com o ginecologista, mas tendo 2 exames normais, o Papa Nicolau ele pode ser feito a cada 3 anos e ele tem como finalidade identificar lesões pré-malignas antecipadamente, mais cedo, para que o tratamento seja mais tranquilo e mais fácil, né? O tratamento de câncer de útero, por exemplo. Esse é o objetivo do Papa Nicolau. Na consulta com o ginecologista, ele também vai examinar as mamas e lá ele pode identificar alguma alteração que ele julgue necessário pedir um ultrassom ou mesmo uma mamografia, isso dependendo da sua idade. Mas quando fazer a mamografia? A mamografia ela é feita como rotina a partir dos 40 anos de idade. Normalmente a mamografia ela deve ser feita pelo menos uma vez a cada 2 anos, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde e do INCA, a cada 2 anos a partir dos 50, mas tem algumas sociedades que já recomendam a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E a mamografia, assim como o Papa Nicolau, ela serve para identificar alterações nas mamas que possam aparecer, que são alterações pré-câncer, né? Ou que são cânceres na fase muito inicial, que são muito mais fáceis de serem tratados quando numa fase muito inicial e por isso são chamados de exames preventivos para poder melhorar a sua qualidade de vida, sua expectativa de vida e tudo mais. Por isso que a gente faz esses exames, para ver se a gente consegue identificar alguns problemas de saúde que são potencialmente muito graves, que são muito comuns nas mulheres, de forma precoce. Mas e além dessa rotina anual que o ginecologista faz para a mulher?
Quais são os outros motivos que poderiam levar uma mulher a procurar o ginecologista? Bom, existem alguns motivos em que, se você está aí na sua casa e você está sentindo algum desses sintomas, seria bem interessante que você procurasse o seu ginecologista. O primeiro deles é se você tem uma suspeita que você está grávida. Sim. Quanto mais cedo você procura o ginecologista, que você faz o teste de gravidez e vai até ele, mais cedo você inicia o pré-natal e mais cedo você recebe as orientações necessárias para levar uma gestação saudável e ter um parto, ter um bebê saudável, certo? Então, se você tem uma suspeita que pode estar grávida, faça o teste. Se você sabe que está grávida, procure o ginecologista o mais breve possível para iniciar o seu pré-natal, porque ele vai te acompanhar, vai saber os seus históricos das suas gestações anteriores, vai saber várias coisas sobre a sua vida que podem representar fatores de risco para a sua gestação ou mesmo para o seu bebê, né, no caso, e te orientar sobre as vacinas que precisam ser tomadas durante a gestação, os medicamentos que você pode e não pode usar durante a gestação, coisas que você precisa fazer para se prevenir durante a gestação. Então, existem várias orientações que o ginecologista deve fazer aí caso você esteja grávida ou com alguma suspeita de gestação, certo? Então, gestação é um motivo para procurar o ginecologista imediatamente para iniciar o pré-natal, tudo bem? Seja um ginecologista particular ou seja um ginecologista do SUS, certo? Outros motivos que você deveria procurar um ginecologista, porque é ele que vai te ajudar. Caso você tenha algum sangramento anormal, algum sangramento vaginal anormal. Seja ele dentro do ciclo menstrual ou mesmo fora do ciclo menstrual. Por exemplo, você está menstruando e de repente está menstruando 10 vezes mais do que costuma menstruar. Está 15 dias menstruado, sua menstruação começou, mas nunca acabou. Ou mesmo você estava lá tranquila, não esperava um sangramento e de repente começou a sangrar bastante. Então, esse é um sintoma que você deveria procurar o seu ginecologista. Um outro tipo de sangramento, quando você sangra após as relações. Você só sangra após a relação sexual. Também é um excelente indicativo de que você deveria procurar o ginecologista. Porque ele vai estar capacitado para te examinar, para solicitar algum exame se for necessário e para te ajudar a lidar com esse sangramento. Um sangramento aumentado, ele pode causar anemia, pode causar uma série de outras consequências, além de poder significar vários problemas de saúde. Um sangramento não programado, aumentado, ele pode significar uma gestação, que às vezes você não conhece. Ele pode identificar que o anticoncepcional que você... Pode ser porque o seu anticoncepcional não está dando certo com você, e aí você precisa trocar o seu anticoncepcional. Pode identificar algum outro problema de saúde que você tem ali no útero, na vagina, como, por exemplo, um câncer de útero. Ele pode sangrar. Ele é o que sangra após as relações, pode ser um câncer de útero, de colo de útero, é um fator de risco. Se você está com sangramento aumentado, isso pode ser um mioma que está sangrando e às vezes a gente precisa fazer alguma coisa para controlar esse sangramento. Se você está sangrando muitos dias consecutivos e você sangra tudo bagunçado, menstrua tudo bagunçado, o seu ginecologista vai te ajudar a regular essa menstruação, tanto em volume quanto na rotina dessa menstruação. Então, essa questão do sangramento é um dos principais motivos que você deveria procurar o ginecologista. E uma outra coisa bem interessante, às vezes a gente escuta de alguma mulher, não, eu depois de velha voltei a menstruar. E fala isso com muita naturalidade, às vezes sangra e parou de sangrar, e sangra alguns dias, esconde dos familiares, ou não comenta com ninguém, porque não vê muita importância por aquilo. Mas não é normal sangrar após a menopausa, tudo bem? Se você já tem aí 2 anos que entrou na menopausa e voltou a menstruar, a sangrar, mesmo que não seja um sangramento grave, que você tenha medo de ter anemia, alguma coisa, esse é um motivo para você procurar o ginecologista. Porque esse é um dos primeiros sinais pode ser um dos primeiros sinais de uma doença mais grave, principalmente o câncer de útero, o câncer de endométrio. Um dos primeiros sintomas que ele dá é um sangramento depois da menopausa. Então, sangramento uterino anormal, que é um sangramento não esperado, aumentado ou prolongado, são razões para você procurar o ginecologista, porque algo não está correto. Algo errado não está certo. Então, você deveria procurar o ginecologista caso tenha algum sangramento não programado. Quais seriam outros motivos para você procurar o ginecologista? Bom, corrimento. Corrimento é um motivo para você procurar o ginecologista.
Então, se você está lá com um corrimento, esse corrimento te incomoda, coça, arde, e você não consegue se resolver com esse corrimento, te atrapalha a ter relação sexual, porque você fica constrangida, porque tem aquele corrimento cheio de grumos, ou mesmo porque tem um corrimento que tem mau cheiro. Então, e aí você fica constrangida na relação, porque aquele mau cheiro piora muito. Corrimento que você está no seu dia a dia, você tem que ficar trocando muitos absorventes, e aquilo incomoda e coça, você tem que ir no banheiro, que está incomodada, às vezes fica até com vergonha de sair de casa devido àquele corrimento. Esse é um motivo para você ir ao ginecologista. O corrimento ele pode ser sinal de algumas desordens no aparelho geniturinário, na vagina, no útero ou mesmo nas trompas. Pode ser um sinal de alguma desordem naquela região. E o corrimento ele pode significar uma simples alteração da flora normal da vagina. Então, às vezes você está passando por um momento difícil, algum estresse, alguma coisa, ou usou um produto que não deveria, algum produto de higiene íntimo inadequado, e aí acabou começando algum corrimento, ou seja, com mau cheiro, ou com ardência, coceira, e você deveria ir ao seu ginecologista marcar uma consulta. Isso não é emergência, mas marcar assim que possível, para que ele avalie esse corrimento, para poder fazer o tratamento e te livrar desse desconforto. O corrimento ele pode sim significar algumas doenças um pouco mais graves, como por exemplo uma doença inflamatória pélvica, que é a infecção do útero, da trompa, dos ovários. São infecções que são potencialmente muito graves, que podem levar você a ficar internada, que podem levar você a precisar de tomar antibiótico na veia, e que pode até mesmo levar você a precisar fazer cirurgias. E são infecções que podem inclusive causar infertilidade. Essas infecções nas trompas, no útero e no ovário. Então seriam motivos, o corrimento ele pode ser um primeiro sinal de algum desses problemas de saúde, certo? O corrimento na gestação, ele deve ter um olhar especial. Se você está grávida e você tem um corrimento, você tem que ter um olhar especial para ele. Porque um simples corrimento, que às vezes é só uma alteração na flora vaginal, ele pode ser a causa de um parto prematuro, de uma infecção para o bebê, né? De uma infecção mais grave, potencialmente muito grave. Então, o corrimento na gestação, seja ele uma candidíase ou uma vaginose, ele deve ter um olhar especial, deve se procurar o ginecologista para poder avaliar e tratar o mais breve possível. E aqui eu faço uma ressalva, né? Mulher tem corrimento. A mulher ela tem um corrimento próprio, que a gente chama de corrimento fisiológico, certo? O corrimento fisiológico ele é clarinho, geralmente ele é bem líquido e alino. Ao longo do mês, para quem não usa contraceptivo, para quem usa DIU, ele muda de espessura, né, de textura. Às vezes ele está mais líquido, às vezes ele está mais viscoso, né? Você pega ele, estica ele, continua aquele fio, né? Então, ao longo do mês ele altera. O corrimento feminino normal, ele tem esse aspecto mais clarinho, com cheiro característico da vulva, da vagina. E às vezes tem mulheres que têm um pouco mais de corrimento. Tem alguns períodos da vida em que o corrimento é aumentado. Por exemplo, na gestante, que eu estou falando que precisa tomar cuidado com corrimentos alterados. Na gestação, o corrimento normal aumenta dezenas de vezes. E às vezes até confunde que está perdendo o líquido da bolsa, e na verdade é só um corrimento. Então é importante entender isso, e um corrimento alterado seria um motivo para procurar o ginecologista. Estou vendo que tem algumas perguntas, eu vou responder as perguntas no final. É uma aula rapidinha, e aí no final eu respondo as perguntas, tudo bem? Qual seria um outro motivo para você procurar o ginecologista? Alterações para fazer xixi. Sim, o ginecologista também trata dessa parte. Todo o aparelho geniturinário da mulher, a parte do xixi, o ginecologista também trata. Seja ela uma alteração que lembra uma infecção de urina, seja ela alterações como estou com dificuldade para fazer xixi ou estou perdendo xixi, certo? Então, se você está lá ardendo para fazer xixi, quando vai fazer xixi queima o canal, ou então quando vai fazer xixi sente aquela cólica no pé da barriga, foi fazer xixi 50 vezes hoje, saiu só umas gotinhas, isso pode ser sinal de uma infecção de urina. E uma infecção de urina, ela começa ali sim com uma infecção, às vezes no canal do xixi ou na bexiga, mas ela pode evoluir para uma infecção mais grave, como uma infecção nos rins, e isso pode prejudicar a sua função renal no futuro, ou mesmo te levar a ficar internado e precisar tomar antibióticos na veia. Isso
Ou seja, uma infecção de urina ela precisa ser levada a sério. Então, se você está aí sentindo ardência fazer xixi, está muito incomodada, nada de ficar aí tomando pirídeo em casa esperando que vai melhorar sozinha. Ah, não, vou tomar muita água hoje e amanhã, isso aqui vai melhorar sozinho. É legal que você procure um médico para que ele possa te orientar. Às vezes ele vai solicitar um exame de urina ou já vai fazer o tratamento empírico mesmo baseado nos seus sintomas e te livre desse problema e evite que esse problema evolua. Outra coisa, sintomas de infecção de urina, às vezes você vai fazer xixi tá ardendo, tá incomodando, pode não ser infecção de urina, porque ele se confunde muito com algumas outras infecções do útero e do colo do útero ali. Então, às vezes você está com uma doença inflamatória pélvica e está com sintoma de infecção de urina. Então, às vezes o interessante de estar indo no ginecologista é que ele consegue fazer essa diferenciação. Ou às vezes você está fazendo xixi, está ardendo, e você descreve assim, quer tratar como uma infecção de urina, mas na verdade está ardendo a vulva por fora. Às vezes pode ser uma candidíase que está ali te machucando, ou mesmo um herpes genital, e você faz xixi e arde. E aquilo não é uma ardência do canal vaginal, mas uma ardência da vulva. Isso, o ginecologista ao te examinar, ele vai conseguir identificar, ou mesmo só conversando com você, se trata mesmo de uma infecção de urina ou se pode ser alguma outra infecção que pode estar te afligindo e vai conseguir te ajudar, certo? E aí mais um adendo especial para quem está gestante. Infecção de urina na gestação, ela é potencialmente muito mais grave do que numa pessoa não gestante. Ela pode causar parto prematuro e pode prejudicar a vida da mãe e do bebê. Então, especialmente na gestação, infecção de urina, sintomas urinários, eles devem ser mais valorizados, são motivos, inclusive, para procurar um serviço de emergência, certo? E se você está com infecção de urina, às vezes já está aí levando ela com a barriga alguns dias, ou até algumas semanas, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. E de repente começou a ter dor nas costas, ter febre, talvez isso seja um sinal de gravidade, que essa infecção já subiu para os rins e que aí sim você precisa procurar um serviço de emergência o mais breve possível para fazer o tratamento adequado. Outro motivo, ainda no xixi. Às vezes você nem está com infecção de urina, mas você que tem seus 40 anos, 45, 50, que já teve algumas gestações, partos e tudo mais, agora você está perdendo o xixi. Você tem que usar absorvente, você tem vergonha de sair de casa, porque às vezes perde tanto xixi ou sente que vai perder tanto xixi que não vai dar tempo nem de chegar no banheiro. Quem trata isso é o ginecologista. Então você pode estar procurando um ginecologista porque está perdendo xixi ou porque está sentindo muita vontade de xixi, tem medo de perder xixi. Isso pode ser algum sinal de alguns problemas de saúde que é relacionado a essa parte geniturinária. Os tratamentos eles podem variar aí de algumas medicações, ou mesmo cirurgias, ou mesmo só exercícios ali para pele, que podem ser feitos junto ao fisioterapeuta, ou exercícios simples que você pode fazer em casa. Então, a perda de xixi, que muitas vezes limita a vida de algumas pessoas, tem gente que deixa de sair de casa com medo de perder xixi, ou que tem que sair de fralda, e é um constrangimento muito grande, porque perde xixi. São motivos para você procurar um ginecologista. É ele que vai te ajudar a resolver esse problema. E às vezes a solução do problema é algo relativamente simples e você acaba sofrendo com isso por muito tempo, certo? Então, aí, infecção de urina ou mesmo perda de xixi são motivos para você estar procurando um ginecologista, certo? Outros motivos para você procurar um ginecologista é caso você encontre alterações de coisas que você conhece do seu corpo que não estão dentro do normal. Você sabe como é a sua mama, como é o seu mamilo, como é o formato da sua mama. Se você já se tocou uma vez, você sabe como são as glândulas mamárias. E se de repente você percebe que tem um nódulo fora do que você está acostumado a ver ali na sua mama, ou que a sua mama está com algum abaulamento, está com alguma retração, o mamilo mudou de formato, antes ele era bonitinho, estufadinho, agora ele está puxado para dentro. Se você antes não tinha nenhuma secreção nas mamas e agora percebeu que tem alguma secreção alterada e você nem está amamentando nem nada, mas tem aquilo ali que surgiu, às vezes você não sente dor, mas tem aquela alteração, esse é um motivo para você procurar o ginecologista. Cerca de 80% das neoplasias de mama, dos cânceres de mama, não são identificados na mamografia, no exame do ginecologista anual. São as mulheres que percebem alguma alteração na própria mama,
procura o ginecologista e aí, numa investigação, a gente acaba descobrindo que aquilo se tratava de uma doença maligna. Então, se você tem alteração nas mamas, procure o seu ginecologista. Ele vai saber fazer uma investigação, vai te examinar, fazer um exame físico, vai te fazer perguntas para identificar se aquela alteração na sua mama é ou não suspeita e vai escolher aí os melhores exames se forem necessários, seja exame de sangue, seja exame de imagem, como mamografia ou ultrassom, para poder avaliar essa sua alteração, certo? Então, se você tem uma alteração aí no seu corpo que te chama a atenção, não deixe de procurar o ginecologista. O mesmo vale para a parte de baixo do corpo, né? O ginecologista cuida das mamas e da parte uterina e vaginal. Se você percebe que você tem alguma lesão ali na vulva ou na vagina que não sara, ou que tem alguma coisa muito alterada ali fora do que você está habituado a perceber, você também poderia procurar o ginecologista. Ele vai saber identificar se aquilo é infecção sexualmente transmissível ou se aquilo é alguma alteração simples, porque você depilou e acabou se machucando, ou alguma coisa desse gênero, certo? Ou se você está sentindo ali uma sensação de peso, você está sentindo que está abaulando o seu abdômen, isso pode ser alguma alteração no útero ou nos ovários. O ginecologista, com um simples exame físico, consegue identificar se aquilo é algo importante, se aquilo é algo do seu aparelho geniturinário mesmo e se algo precisa ser feito, tudo bem? O ginecologista, ele também pode ajudar muito as mulheres que estão entrando na menopausa. Então, se você está entrando na menopausa, está sentindo aquelas ondas de calor que te incomodam durante o dia, tem hora que você está morrendo de estar frio, mas você está lá suando, querendo tirar a roupa, e aí, de repente, você está com frio, está todo mundo calor, te dá um frio, às vezes você está dormindo, acorda de noite com aquelas ondas de calor, e você não dorme direito, você fica irritada, e isso pode significar que você ainda, mesmo que você ainda menstrue corretamente todos os meses, mas você está ali com 40 anos já sentindo isso pode ser um sinal de uma síndrome climatérica, que nada mais é esses sintomas de que você talvez esteja entrando na menopausa. Isso incomoda muito algumas pessoas e diminui a qualidade de vida dessas pessoas, atrapalha o dia a dia delas, e o ginecologista ele pode te propor um tratamento, pode te ajudar a identificar se isso realmente é uma coisa relacionada à menopausa e pode te propor um tratamento para poder melhorar a sua qualidade de vida e você parar de sofrer com isso, certo? O ginecologista também serve para você discutir questões contraceptivas. Então, se você usa um anticoncepcional, não está satisfeita com ele, tem alguma alteração, seja algum sangramento anormal, ou porque não está menstruada e está preocupada com isso, ou porque você acha que está com espinha por causa do anticoncepcional, porque está ganhando peso por conta do anticoncepcional, ou porque não usa anticoncepcional e precisa usar um anticoncepcional, né, porque senão você vai acabar engravidando, você deve ir ao ginecologista, porque ele vai saber te orientar qual é o melhor método para você. Ele, junto com você, vai discutir as características de cada método disponível que você pode usar, e com isso vocês vão escolher o melhor método baseado nessa conversa, tudo bem? Ele vai te orientar se aquele sintoma que você está sentindo é relacionado ou não ao anticoncepcional, se aquilo é normal. Então ele vai poder te fazer orientações relacionadas à contracepção, que faz parte da vida da mulher, né? A sua programação familiar, né? Planejamento familiar. Quantos filhos você quer ter, quando você quer engravidar. O ginecologista, ele é o profissional que vai te ajudar a fazer isso, certo? E outras questões relacionadas à sexualidade também podem ser motivos para você procurar o ginecologista. Um exemplo, você estava aí tudo bem, tem relações com o seu marido, com o seu namorado, e de repente as relações começaram a ficar muito dolorosas, difíceis, você tem que interromper a relação porque sente dor, ou mesmo você antes tinha uma vida sexual normal, ativa, e agora não sente mais vontade de ter relações sexuais. Essas são questões que podem significar problemas simples, ou mesmo, no caso da dor, podem significar problemas mais graves. E que o ginecologista, com uma conversa ou com um exame físico simples, ele vai conseguir te ajudar e propor, às vezes, um tratamento, ou te orientar sobre o que pode ser aquilo, e te resolver esses problemas que muitas vezes diminuem a sua qualidade de vida, atrapalha a sua vida sexual, certo? Eu acabei falando, acredito que eu falei, né, os principais motivos para se procurar o ginecologista, tudo bem? Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês podem falar agora no comentário. Eu vou dar uma lida agora nos comentários e vou responder algumas perguntas.
Vamos ver aqui quais perguntas eu tenho. Bom, se der tempo... Aí. Ó, se der tempo, esclarece um pouco sobre menopausa e o que indica. Bom, como identificar se você está entrando na menopausa? O período que a mulher faz 40 anos, quando você faz 40 anos, você entra numa fase da sua vida que a gente chama de climatério. Do momento que você menstrua lá na adolescência até os 40, chama menacme, que é o período reprodutivo da mulher. Dos 40 até os 65 a gente chama de climatério. E essa é uma fase da vida da mulher em que o período reprodutivo está terminando, né? Em que ele está ali chegando no seu limite, certo? A partir dos 40 anos é esperado que em algum momento você vai apresentar sinais de que está chegando perto da menopausa. Esse sinal não necessariamente você vai parar de sangrar do nada. Na verdade, a minoria das mulheres está menstruando todo mês, de repente para de sangrar do nada e entrou na menopausa. Isso é a grande minoria das mulheres, tá? Antes de entrar na menopausa de fato, vão surgindo alguns sinais. E que sinais são esses de que você está entrando na menopausa? Você pode sentir sintomas vasomotores, que são os famosos fogachos. Que você sente aquelas ondas de calor, e de repente frio, e de repente calor, e você acorda à noite. E você também, junto com isso, vem algumas alterações emocionais, você fica de humor, né? Você fica irritada, você fica aborrecida às vezes o dia todo, às vezes com coisas simples que você não se irritava, agora você se irrita, você está impaciente. São sinais de que você... São sinais da síndrome climatérica, que geralmente ela fica ali perto da menopausa, ali 1, 2 anos antes ela pode começar a aparecer. Às vezes você não sente isso, que são os sinais mais comuns, né? Mas você sente, você começa a ter uma irregularidade menstrual. Você não usa anticoncepcional, ou usa um DIU de cobre, ou usa ou é laqueada, né? Isso que você seu anticoncepcional, ou não usa nada, e de repente você começa a perceber que a sua menstruação que vinha todo mês, esse mês ela durou alguns dias a mais, ou ela ficou 3 meses sem vir e veio de novo, e ficou mais 2 meses sem vir e veio de novo, ou veio 3 vezes no mesmo mês, de repente ficou 90 dias sem vir. Esses sinais de irregularidade menstrual, de alteração às vezes na duração da menstruação, não é no volume, às vezes pode acontecer no volume também, mas é menos comum. São sinais que você pode estar entrando ali numa falência ovariana, que é um sinal que você está entrando na menopausa. Porque a menopausa é isso, é quando o seu ovário ele para de produzir os hormônios femininos. Você para de ovular e para de produzir os hormônios femininos, e aí vão dando esses sinais de irregularidade menstrual, desses sintomas relacionados à falta dos hormônios femininos. Esses seriam os sinais e os sintomas que indicariam que você pode estar entrando sim na menopausa. É necessário pedir um exame para isso? Não é necessário pedir um exame para isso, tudo bem? Porque a gente entende que a partir dos 40 anos você pode estar entrando na menopausa. A gente vai pedir um exame para isso caso isso esteja acontecendo de uma forma muito estranha, e o seu ginecologista vai identificar se tem alguma coisa alterada nisso, ou se você às vezes tem 35 anos e já está acontecendo isso com você. Você está entrando na menopausa antes do que deveria, e isso coloca alguns fatores de risco para alguns outros problemas de saúde para você, entendeu? Então, existe um exame que a gente pede, que pode identificar se você está ou não entrando na menopausa, sim, mas ele não é obrigatório de ser feito. Próxima pergunta. Toda coceira é candidíase? Não, nem toda coceira é candidíase. Mas acho que das coceiras, vamos excluir aí as alergias, né? Às vezes você usou um cosmético, ou mesmo está usando uma calcinha que não respira bem muito tempo, andou o dia inteiro, deu uma assada e aí está dando coceira. Mas das causas mais comuns aí, a gente tem a candidíase como uma das principais causas de prurido vaginal, que é a coceira na vagina, tudo bem? Mas a coceira ela pode surgir, por exemplo, que você teve uma relação sexual muito empolgada, né? E aí acabou se machucando um pouco. A cicatrização de qualquer machucado que você faça ali, seja uma depilação, seja às vezes porque você passou o dia inteiro andando, acabou dando uma assada por ali, e a cicatrização ela pode gerar uma coceira.
esse excesso de suor, né? Às vezes você suou e ele dá uma pinicada, coça um pouco, mas tirando essas causas mais simples, a candidíase é uma das principais causas de coceira, mas a gente pode ter aí tricomonias, que é uma outra infecção sexualmente transmissível que dá corrimento e dá coceira também. A gente pode ter herpes genital, que às vezes não tem aquela dor lancinante, uma dor muito forte, porque ela começa só coçando, né, incomoda, arte para ter relação, e são essas outras possibilidades que pode ser sua coceira. E existe um tipo de corrimento que às vezes dá coceira, às vezes dá mau cheiro, que ele não é uma infecção, que ele é um corrimento citolítico, a gente chama, da vagina e da vulva. Ele é até difícil de fazer diagnóstico, às vezes a gente fica tratando lá a candidíase vaginose e aquilo não melhora e a gente vai ver, não é nada disso, era um corrimento por uma alteração ali, também é uma alteração da flora, mas ali das células da vagina e da vulva que está causando essa irritação, sabe? E aí o tratamento ele precisa obedecer uma outra estratégia. Então coceira não obrigatoriamente é candidíase, mas dá para afirmar que a grande maioria das vezes é candidíase e o tratamento é relativamente simples. Geralmente, quando é candidíase, não obrigatoriamente precisa vir com o corrimento. Você pode ter só coceira, ardência, dor para ter relação. Você pode ter só o corrimento e não ter a coceira, ardência e dor. E você pode ter os dois. Tudo bem? Então, a candidíase ela pode vir com essas formas de apresentação variadas, certo? Desfixar comentário. Explique depois por que a partir dos 60 anos não precisa mais fazer exames anuais. Bom, não é bem assim. A rotina ginecológica, ela não necessariamente tem uma data para terminar, mas pelas recomendações do Ministério da Saúde do INCA, a gente recomenda que se faça o Papa Nicolau até os 64 anos. E se você tiver 2 exames normais ali, próximo dos 64 anos, com 65 anos, de acordo com o seu desejo, a gente pode parar o rastreio, mas é uma coisa que tem que ser negociada ali com o médico e o paciente. Às vezes você tem 65 anos, tem uma vida sexualmente ativa, você aí quer viver mais 30 anos, acha que nós identificamos que você é uma paciente que apesar de ter 65 anos, tem uma expectativa de vida muito grande, tem uma vida sexual ativa e saudável, talvez mesmo aí, a gente pode continuar depois de 65 anos fazendo esse rastreio, entendeu? Não é obrigatório parar com 65 anos, mas não é 60, é 65. E a mamografia, a parte da rotina da mamografia. A mamografia, ela também tem uma data que a gente coloca, né, como fim, que é os 74 anos, 74, tudo bem? Então a mulher deveria fazer mamografia até os 74 anos, a cada 2 anos, né? E de acordo com o Ministério da Saúde do INCA, dos 50 aos 74, algumas outras sociedades podem colocar valores um pouco diferentes disso, começando dos 40 ou parando aos 70, aos 80. Mas enfim, a mamografia vai até os 74 e aí entra no mesmo caso do Papa Nicolau, né? Se você ali numa conversa com o seu médico, você fala, não, eu quero continuar fazendo, sinto que eu estou me cuidando fazendo isso, o médico também identifica que você vai viver mais 30 anos, você tem uma saúde de ferro e que você é uma pessoa que, sim, deveria continuar fazendo esse rastreio, então você pode continuar fazendo a partir dos 74 anos. Mas a orientação é que a gente pare ali por volta dos 74 anos. Até porque quando esses cânceres surgem a partir dessas idades, né, que a gente está aí para identificar, em geral, eles evoluem lentamente e as pessoas acabam não morrendo disso. Então, não existe uma grande diferença aí estatística se realmente vale a pena rastrear essas doenças depois, né? Porque não vai mudar muita coisa. Seria essa a lógica de parar, sabe? E também, às vezes, você não está mais afim de ir lá no ginecologista fazer o exame ginecológico, exame nas mamas, está constrangido, ou mesmo não quer. Você pode ir ao ginecologista apenas como seu médico geral. Muitos ginecologistas acompanham mulheres aí de 80, 85 anos, que não fazem Papa Nicolau, às vezes só examina as mamas, mas não faz mamografia, mas só para acompanhar, às vezes discute alguma outra coisa da vida dela, conversa sobre algumas outras orientações médicas. Então o ginecologista ele acaba também assumindo o papel de um médico geral da mulher, não só questões ginecológicas específicas mesmo. Então existem outras coisas que podem ser conversadas com o ginecologista
e mesmo depois que você para o rastreio, você pode continuar indo, certo? Não sei se eu respondi. Sim, eu sou ginecologista e obstetra. Eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Outra questão que eu ia falar é ir ao ginecologista, ao exame de rotina, mesmo sem você estar sentindo nada, às vezes você não entende porque está indo lá, é uma questão de autocuidado, você cuidando da sua saúde, você querendo viver mais, você querendo ter mais qualidade de vida. Então, ir ao ginecologista significa isso. Outra pergunta. Vocês ginecologistas reparam nos pelos? Não, a gente não repara nos pelos. A gente até repara nos pelos quando a gente quer ver o padrão dos pelos. Isso pode identificar alguma alteração hormonal na mulher. Principalmente mulheres mais jovens, tem, por exemplo, ovário policístico. A gente olha o padrão dos pelos. É uma forma de você identificar a gravidade ou mesmo quais são as consequências que aquilo está tendo na mulher. Mas os pelos não são uma coisa importante pra gente. E se você, por exemplo, não, tô com um ginecologista marcado, não vou porque eu não consigo depilar. Não faça isso, vá ao ginecologista. Na verdade, o ideal é que você não depile no mesmo dia que vai ao ginecologista. Se você quiser depilar por uma questão de autocuidado, de higiene, tudo bem, não tem problema, mas tente fazer isso 3 dias antes. Se não, apenas apare os pelos, vai lá, o ginecologista, a gente não olha isso. Isso não é uma coisa que, nossa, chama, a gente não olha e fala, nossa, que coisa, que tanto de pelo. Na verdade, eu nem lembro se ele tinha pelo ou não, muitas vezes. Se não é uma coisa que eu estou procurando olhar. Então, onde tem pelo tem função. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas acredito que sim, se você tem pelo saudável, você está saudável. O ginecologista é um clínico geral da mulher? O ginecologista pode ser um clínico geral da mulher. Mas claro, é porque o ginecologista ele é um médico também. Antes de ser ginecologista, ele é um médico geral. Então o ginecologista ele pode ser um clínico geral da mulher, mas isso daí vai de ginecologista para ginecologista, tudo bem? Às vezes ele tem ali uma mão para te ajudar a tratar, por exemplo, um colesterol aumentado, ele conhece as medicações e tudo mais. Às vezes não, às vezes ele vai identificar o problema, vai te orientar e vai te encaminhar para um médico que é especializado nisso. Então isso varia muito de médico para médico, mas ele pode ser sim um médico geral da saúde da mulher. E muitas vezes ele é o único médico que a mulher procura. Então ele acaba sendo um médico que cuida de vários problemas da saúde daquela mulher. Se a mulher estiver se sentindo sem energia, o ginecologista cuida disso? Bom, essa é uma pergunta um pouco específica, né? Eu não entendi muito bem ela não. Mas talvez a gente pode estar identificando algum problema, como por exemplo um distúrbio de tireoide. Após os 40 anos, a gente acaba fazendo um rastreio de doenças da tireoide e o hipotireoidismo ele pode estar associado a algum problema de energia, de bem-estar e tudo mais. Outra coisa também é que às vezes está tendo alguma alteração hormonal mesmo, na menopausa ali, as alterações hormonais, a mulher pode acabar se sentindo indisposta, irritada e tudo mais, e às vezes o ginecologista pode te ajudar com isso. Ou fazendo a terapia hormonal, ou mesmo fazendo orientações de vida, aí, como praticar exercício físico, melhorar um pouco a alimentação, que podem estar te ajudando a lidar com essa fase das alterações hormonais, que aí acaba melhorando o seu humor, a sua energia, só se fosse nesse sentido. Para proteger a vagina que os pelos existem. Exatamente, os pelos eles têm uma função de proteção no nosso corpo. Tudo bem? Os pelos eles têm aí a função de proteção, seja lá onde eles estão, mas é claro, você sem pelos não necessariamente você vai ter alguma doença relacionada à falta dos pelos, né? Então o pelo é uma coisa muito individual, se você se sente confortável com ele ou não. O importante de pelo, vamos supor, você gosta de ter mais pelo, você não gosta de depilar, por uma escolha sua. A única coisa importante é que você higienize bem o local, porque também ter muito pelo e não estar higienizando, aí você pode ter algumas inflamações de pele, dermatite, etc. Mas tirando isso, a gente não observa pelo, não observa nada disso. Essa questão,
A gente observa essa pessoa está se cuidando, é óbvio. Se uma pessoa não tem uma boa higiene, a gente observa isso. E a gente observa isso não com a finalidade de julgar a pessoa. Muito pelo contrário, a gente observa porque essas alterações de autocuidado, elas podem gerar problemas de saúde. Às vezes, a queixa daquela paciente tem a ver com alguma questão de autocuidado, certo? Sobre como realizar a higiene de forma adequada. Então, a gente observa nesse sentido, não com o objetivo de julgar ninguém. E sim, os pelos estão aí para proteger, mas eles não são obrigatórios. Tanto que tem gente que tem gente que não tem, né? Há algum produto indicado para fazer a lavagem de roupas íntimas? Bom, a região íntima ela é uma região um pouco mais sensível, né? Ela tem ali uma pele mais fina, ela tem ali na vagina tem um pouco de mucosa e tudo mais. É um pouco mais sensível a alguns produtos químicos, mas que você poderia apenas utilizar produtos mais neutros, né? Se fosse o caso. Ou então enxaguar bem as roupas, né? Deixar elas sem acumular aquele sabão ou os produtos químicos. Mas não obrigatoriamente tem que comprar um produto específico, basta lavar a roupa, enxaguar direitinho para não ficar aquele excesso de sabão, etc., que pode ser um motivo de irritação, inclusive, da região íntima. Boa pergunta sobre essa questão, se é importante manter os pelos. É uma questão individual mesmo. Muitas vezes, para algumas mulheres é uma questão estética, para outras mulheres é uma questão de autoafirmação, e para outros é uma questão de higiene. Então, isso é uma questão individual da pessoa. Isso a única coisa importante é você ter um autocuidado, ter higiene, e acho que é isso que importa. Ter ou não ter pelo, acho que não entra ao caso em termos de cuidado de saúde, certo? É óbvio que se você, por exemplo, tem muito pelo encravado, talvez fazer uma depilação a laser possa resolver o seu problema, entendeu? Então aí tem casos e casos em que ter ou não ter pelos pode ser um problema. Depilação é uma questão de higiene e asepsia. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente tinha organizado para fazer 20 minutos, acabou durando 48. Foi muito bom, agradeço a presença de todo mundo. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre qualquer assunto ou fazer alguma sugestão de outro tema para a gente estar conversando aí numa próxima conversa, pode deixar aí no comentário. Eu agradeço a presença de todo mundo.